Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite para aprendermos um pouco mais da doutrina espírita, para nos esclarecer cada vez mais, pedindo que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído, inspirado, por esses amigos que aqui se encontram. Estamos aqui, nesse momento, no nosso papel, em relação à nossa casa, contando com a presença dos amigos espirituais que sempre nos auxiliam. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, o Washington falando sobre a reencarnação. Vamos lá. Boa noite a todos. Muita paz aqui estamos todos nós, para mais uma vez refletirmos à luz da doutrina espírita assuntos essenciais e imprescindíveis para o nosso crescimento, para a nossa atualização. E como o nosso tema de hoje é reencarnação, atualização e evolução, vamos hoje refletir sobre esses aspectos interessantes e também vamos caminhar em alguns assuntos ao qual fazem parte e são tão necessários nessa nossa caminhada. Pois ao estudarmos uma das obras fundamentais da doutrina espírita, o livro O Céu e o Inferno, nós observamos as comunicações, o trabalho de Allan Kardec com as individualidades encarnadas e os seus relatos ao longo do seu trabalho, de forma metódica, de forma sistemática, a fazer-nos esclarecer e entender de uma outra forma. Porque as manifestações, os fenômenos, sempre existiram na humanidade. Mas o entendimento e a compreensão sempre foi também de forma variada. E muitas das vezes, ainda a ignorância e a incompreensão levava a tomar juízo ou chegar a um consenso de forma fora do conceito e do contexto ao qual realmente aquele fenômeno se apresentava, o seu fato em si. E no livro O Céu e o Inferno, nós vemos ali as comunicações de vários espíritos nos mais variados graus. Espíritos em situações felizes, espíritos em situações medianas, espíritos em situações de tormentos, de perturbação, espíritos reticentes com a situação a qual se apresenta, se encontra no mundo espiritual, e tudo isso se relatam ali as suas situações e seus fatos. E uma das questões que observei foi a questão da virtude. O outro papel importantíssimo nessa nossa reflexão dessa noite, as virtudes, ao qual iremos avançar em direção a esse entendimento também tão imprescindível. E que, como nós estamos todos nós a caminho, existindo nesse momento, nesse plano material, é importante nós refletirmos sobre esses valores tão necessários, porque nós questionamos muito a nós mesmos, e a doutrina espírita traz esses questionamentos. De onde viemos? Para onde vamos? Quem somos? Por que tanta dificuldade? Quando desencarnar, continuarei em um estado feliz ou infeliz ao qual me encontro agora, encarnado? São essas questões que pululam, fervilham muitas das vezes em nossa mente, nos mais variados espaços de tempo, nas mais diversas circunstâncias da nossa vida. Estejamos nós em momentos felizes ou em momentos não tão felizes, mas que requer de nós uma reflexão tão necessária para os nossos dias. E não digo os nossos dias atuais, porque hoje as coisas estão assim. Não, sempre na humanidade, se formos vermos os livros de história, sempre na humanidade teve as dificuldades. Teve as situações, teve os conflitos, teve a ignorância, mas também teve a sabedoria, teve o conhecimento, a inteligência e o desenvolvimento e o progresso ali também presente. Mas a doutrina espírita traz para nós o aspecto filosófico para abranger mais a questão também da moral, do bom entendimento das coisas, da função das coisas, do propósito ao qual nós nos direcionamos a nossa existência nesse papel de evolução ao qual a doutrina espírita nos traz. E a doutrina espírita, ela nos ajuda muito nisso, porque ela nos consola. Porque a doutrina espírita, ela nos traz explicações e apresenta para nós um futuro promissor. E um futuro promissor não tão somente nessa única existência a qual estamos nós aqui, saboreando, aproveitando, trabalhando, burilando as situações, mas ilimitada, um futuro ilimitado, ao qual depende de cada um de nós a utilizarmos.
E os fenômenos até então conhecidos, mas não devidamente explicados, perdem a sua afeição de mistério e de sobrenatural. São outros esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, de alguns fenômenos mirabolantes, miraculosos, fenomenais, que parece que aquela pessoa nasceu com aquele dom, aquilo só acontece com aquela pessoa, ela tem um poder de mover as pedras, ela tem um poder de se apresentar calma. Isso é um fenômeno que é explicável, que pode ser entendido através de fatos, através de comprovações. Mesmo que a nossa ciência física, a nossa ciência dos nossos dias atuais, não consiga alcançar, mas através dos fatos, pelo livro dos médiuns, as comunicações, ali, a sua apresentação, a sua pesquisa e seu fato comprovado em várias situações, e as comunicações espíritas vindo de vários pontos do orbe terrestre, de pontos distintos, em que essas individualidades não se conheciam, e vem informação, e Kardec, na sua capacidade como pedagogo, ali elaborou e compilou situações que se repetiam, entendimentos que se repetiam. Não pode ser uma coincidência. Não pode ser um jogo de dados que se joga ali, por isso aqui acertou, e não é pela convicção daquele que está lendo, mas pelos fatos que chegam e pela sua universalidade das coisas, das situações. Então aquele sobrenatural, aquele miraculoso, ele começa a se esvair, o véu se descortina, e a compreensão nossa, como seres ainda encarnados, começa a se dilatar, a entender um aspecto espiritual além do nosso entendimento humano. Pois muitas das vezes nós ficamos a pensar, como aquela escultura, né, do pensador, lá na França, né, a sentar e pensar, e nesse pensamento, olhando para baixo, refletindo, não só com o pensamento, mas pelas sobrancelhas, pelos músculos, pelo corpo, as feições. Mas a doutrina nos dá algo a entender mais, a ampliar esse nosso pensamento, a não olharmos tão somente para o chão, para os nossos pés, para a terra que está abaixo de nós, ao nosso plano puro e simplesmente físico, mas nos ampliar para uma outra realidade. Uma realidade com a qual este momento, ele também faz parte desse processo de encadeamento interexistencial, ao qual nós somos partícipes. Pois estamos agindo e interagindo nesse mundo físico, mas continuamos no mundo ligado ao mundo espiritual. Somos os condutores nossa máquina, da nossa bicicleta, do nosso carro, da nossa tobata, do equipamento que for. Mas não somos o equipamento ao qual estamos utilizando. Nós não somos o corpo ao qual estamos utilizando. Mas estamos utilizando para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento. É um recurso, é uma ferramenta dada por Deus, ao qual compreendemos que dá a oportunidade a todos nós de desenvolvermos e de ampliarmos o nosso conhecimento. Pois se todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas dado a cada um de nós as chances, as oportunidades, os meios para desenvolvermos através do nosso livre-arbítrio, do nosso mérito, do nosso esforço, o entendimento e a compreensão de tudo que existe, automaticamente observamos que há uma justiça divina e há a questão do mérito, do buscar, do procurar em cada um de nós. E observamos que nada nos é dado na individualidade. Isso aqui é para você, toma esse dom. Você tem o dom da sabedoria, você tem o dom da construtividade. Não, todos nós teremos os dons que cada um de nós, através do nosso esforço, da nossa busca, da nossa procura, iremos alcançar. Esse é o entendimento que a doutrina espírita nos traz. E achamos, cara, mas isso eu já sabia. Nós agora podemos até saber. Mas em outras épocas da humanidade, em outras gerações, a compreensão não era esta. A compreensão era outra, como se, nós sabemos, existia um povo escolhido, e esse povo escolhido teria todas as benesses do céu e da terra para curtir, para cultivar, para plantar e semear. Mas nós sabemos que não é. Não é assim que funciona, pois a justiça divina, Deus, é para todos a terra. E cada um irá tratar aquela terra, irá ali pôr a semente, esperará o tempo para ela germinar, desenvolver, produzir e crescer. E para tudo isso, existe um processo com que cada um de nós somos partícipes desse processo. Assim como o ambiente é partícipe também do processo de germinação e de crescimento da vegetação.
porque exige, além da terra, exige a água, exige o gás carbônico, exige o sol para desenvolver. Assim é o processo da vida. Não é algo simples, único, mas é algo complexo, ao qual cada um de nós iríamos entender e ver nessa complexidade a simplicidade da justiça divina e a simplicidade com a qual cada um de nós, à medida que vamos avançando na compreensão e atualizando o nosso entendimento, vendo, caramba, era isso? Era tão fácil assim? Caramba, como eu suei, como eu resmunguei até ontem, até agora há pouco, e era isso? Ah, eu consigo fazer, porque são as formas, é a maturação de cada um de nós, ao chegar a um determinado tempo e momento, descortina-se o entendimento e vemos que não era tão sobrenatural assim. Era algo possível, era algo dentro da realidade da física, da química, da dinâmica da vida universal que existe em todo o universo. Com isso, novas perspectivas são trazidas para a melhor compreensão da natureza humana, nossos conflitos, as nossas limitações e potencialidades de realização em nossa vida existencial. Então, esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos oferece, para que nós possamos nos aprofundar e meditar, refletir sobre esses entendimentos, nos faz uma nova perspectiva. E nós começamos a olhar para os nossos sofrimentos, para as nossas limitações, para as potencialidades que nós já temos e conseguimos enxergá-las, e para outras que temos, mas ainda não temos a condição de enxergá-las, de ver que temos muitos recursos. E que os sofrimentos que nós somos acometidos a nós, não são injustiça de Deus, não são jogos do acaso, mas são algo que nos faz mexer, mover, procurar a solução, procurar a resolução dos fatos. Porque em todos nós buscamos o quê? A paz, a felicidade, a alegria, a harmonia, uma vida saudável, sadia, né? Um olhar cada vez mais vívido para as coisas e o olhar sempre o belo, o bom. Mas para isso requer de nós o trabalho, requer de nós a visão e para a transformação. Porque muito do que vemos está dentro de nós. Muito que percebemos e nos influencia é porque existe dentro de nós, ao qual devemos tratar, melhorar, atualizar e amplificar o bom entendimento e a boa compreensão. E para isso requer de nós atitude, requer de nós atenção, reflexão, tranquilidade, simplicidade, para que possamos compreender com maior clareza. E como nós sabemos, nós somos também e movemos também pela emoção, pelo sentimento. E nós sabemos que o sentimento, a emoção, ele precisa ser dosado por nós, precisa ser filtrado, equilibrado, para que não transformemos o nosso sentimento numa tsunami, a qual vai de encontro à razão e aos fatos. Isso complicando mais ainda, um arroubo de fúria, de raiva, de angústia, de ódio, de paixão, que não adianta, que não nos serve, que pelo contrário nos atrapalha ao entendimento e amplitude a qual o nosso equilíbrio faz necessário para encarar, enfrentar e desenvolver as adversidades da existência. Existência essa que nós sabemos que é tão necessária e fundamental. E de acordo com os princípios da doutrina espírita, a essência precede a existência. Se antes achávamos e pensávamos que a nossa existência é tudo, ou seja, desde o momento do nascimento até o momento da morte, esse período chamado existência, tu existe, o existir, faça tudo que você puder, faça tudo que você quiser, faça, se realize, sinta-se um meio e desenvolva nesse meio, e ponto, ao chegar à morte, acabou. A existência fosse ali. Mas a doutrina espírita nos dá um toque, nos informa que a essência, ela precede a existência. Porque nós já existíamos antes desse corpo físico. Não fomos feitos junto com esse corpo físico. Não fomos formados pelo corpo físico. Não somos ditados a nossa inteligência, a nossa vontade, os nossos desejos, tão simplesmente pelas questões e a organização do corpo físico, biológico. Não. É um ser que preexiste, que existia no mundo espiritual. Ah, mas como assim? Observamos nós no livro dos médiuns, observamos nós a mediunidade.
O que é a mediunidade? Se não a comunicação dessas individualidades que se encontram no mundo espiritual, desprovida de um corpo material, mas ainda utilizando o seu corpo perispiritual, nesse mundo ao qual se faz necessário, se comunica com as individualidades encarnadas, com essas essências encarnadas na existência, se comunica. E há essa comunicação. Ora, se há essa comunicação, há esses relatos, seja pela psicografia, psicofonia, psicografia direta, todos os outros tipos de comunicação mediúnica, está se comunicando essa individualidade. E essas individualidades, elas relatam a sua existência, a qual acabara de deixar, ou outras existências a qual vivera. Relatam os fatos, as situações, as circunstâncias, relatam o seu estado, feliz ou infeliz. Relatam as circunstâncias a qual levaram ao desfecho da sua encarnação. Não é um fato que confirma que a essência precede a existência? Que nós já existíamos antes da formação desse corpo e que continuaremos a existir diante do falecimento desse corpo físico, ao chegar o momento do desencarne? A partir da constatação da existência dos espíritos ou alma nesta vida e após a morte, no desencarne, algumas questões filosóficas vêm à tona. Nós vemos aqui, que sentido damos à vida? Já que a vida continua, como será a existência espiritual? Por que existimos? De onde vimos? Qual o nosso destino? São perguntas que nós fazemos sempre. E o elo de ligação é a reencarnação, em que se processa a união da essência ao corpo físico através do perispírito. E é nesse processo de ir e vir, de estarmos aqui e voltarmos para o mundo espiritual. Nesse processo dessas interexistências que são consolidadas, a cada existência que nós vivemos, como estamos agora, elas são consolidadas com as outras existências e com as futuras existências que teremos, pois não estamos sempre começando do zero. Não estamos começando sempre uma existência como fosse um papel em branco, uma folha em branco, a qual ali será escrito a nossa história. Não. A nossa história já começou a ser escrita desde o momento lá da criação. Desde lá do momento, na questão 23 do Livro dos Espíritos, desde o momento do princípio inteligente. O que é o Espírito, né? O princípio inteligente do universo. Desde esse momento foi dada já a largada, com as potencialidades ali já para serem alcançadas por cada um de nós. E nesse processo, nós vamos e voltamos, o que dá consistência à nossa essência, e nós vamos desenvolvendo e nos entendendo. Nós vamos experimentando a vida, apalpando, tocando, ainda pela nossa insegurança, pela nossa ignorância, mas cada vez sentindo e visualizando com maior textura, com maior clareza, com mais cor, com maior colorido. E isso nos ajuda a entender muitas coisas às quais nós nos sentimos incompreendidos, nos questionamos e ficamos angustiados. Porque muitas das vezes estamos em situações aflitivas e parece que não acaba. Parece que o tempo de 60 segundos, ele se amplia para horas, como se um segundo valesse uma hora. E a coisa se estende. Porque a dor, o sofrimento, a angústia, ela se dilata, porque a nossa percepção entra nesse turvelinho de situações e não conseguimos sair, desenrolar, entender o que está acontecendo, que perspectiva é essa da nossa, que nós estamos encarando nessa existência, que fato é esse que nos se aproxima da nossa vida e temos que entender, compreender, resistir, resmungar, mas temperar o nosso sentimento para ver por que isso, que proveito eu posso tirar disso? Se está acontecendo isso comigo, de alguma forma, eu tenho que entender por quê para chegar a uma resolução. E é esse trabalho de resolução a qual a nossa inteligência, o nosso entendimento também é chamado a desenvolver, a evoluir, a crescer. Porque o nosso entendimento, a nossa inteligência, ela não está só focada, não deve só estar focada nas coisas materiais a quais nós necessitamos para o nosso bem-estar. Não, a nossa inteligência, ela também tem que estar focada para esses bens que são imateriais, mas que chegam à nossa alma, chegam ao nosso coração e à nossa mente, pedindo um maior entendimento, compreensão, para que possamos ver a vida, as coisas e conhecer a nós próprios com maior profundidade, interesse,
e transformação. Porque o processo é esse da vida, da existência. Entramos numa existência e essa existência requer de nós transformação, e essa transformação, de acordo com a justiça divina, é o melhoramento, é o burilamento, é o aprimoramento, é a atualização e evolução, é progredir. E depois saímos desse processo, retornando ao mundo espiritual, para mais uma vez continuar a nossa estruturação, porque não paramos. Porque, como nós sabemos, a doutrina espírita nos enfoca e nos esclarece muito bem o nosso processo de progresso. Ele não se dá única e somente nas existências físicas, materiais. Se dá também no mundo espiritual. A doutrina espírita, ela dá forma, ela dá conteúdo, ela dá profundidade, ela dá textura às atividades exercidas no mundo espiritual. De tal forma que nos acalenta, nos promove a um melhor entendimento, uma compreensão que no mundo espiritual não existe ociosidade. Não existe uma nuvem com a qual cada um de nós ficaremos lá tocando harpa, violão, ou esperando uma data, um dia, para sermos chamados para entrar no céu azul e lindo. Não! Tem atividade, tem movimento. E nós, quando estamos encarnados, nós buscamos ocupação. Nós buscamos esclarecimento, nós buscamos estudar, compreender, aprender as coisas, nos formar, tornarmos profissionais, trabalhadores, para termos ocupações, termos o que fazer. E nesse burilamento do ter que fazer, dos compromissos, do dia a dia, nós vamos aprendendo, transformando. E nós vamos cada vez mais entendendo que nesse processo, né, como se uma existência fosse uma viagem, nós não chegamos na existência, nascemos e já pensamos, nasci, tenho um mês, um dia e uma hora. E já começar a pensar no meu fim. Eu vou desencarnar quando tiver X idade, X tempo. Não. Nós temos que abrir a janela, nós temos que apreciar esse momento, essa caminhada, esse dia a dia. E às vezes nós crescemos, ou seja, passamos da fase de adolescente, torno adulto, esquecemos e na viagem nós fechamos a janela do trem, a janela do avião, botamos isso, o filme cortina no carro e fechamos os olhos e ficamos só pensando no destino. Quando chegar lá eu vou fazer isso, quando chegar lá vai ser maravilhoso, quando chegar lá vai ser quando chegar lá eu vou fazer isso. É aquela questão da segunda-feira. Começar segunda-feira eu vou fazer dieta, quando chegar segunda-feira eu vou começar a estudar direito. E assim vai. Não! Nós estamos entendendo que precisamos abrir a janela, abrir a cortina, olhar para a paisagem, olhar enquanto está no caminho, ver as situações e que elas suscitam de cada um de nós. Porque elas requerem de nós um olhar diferente, uma apreciação diferente. Porque é no dia a dia, é no miúdo, é no pequenininho, no picadinho ali, das coisas mínimas, que a gente começa já a estruturar essa engrenagem ao qual nós buscamos, que nós chamamos de paz, amor, felicidade, entendimento, compreensão da existência, da essência do ser e do conhecimento de si mesmo. Mas é no dia a dia é que nós vamos regulando. E às vezes nós esperamos um dia, uma data factual, como fosse um show nesse dia, tal hora que vai acontecer, e aí vai brilhar uma luz no céu, e iremos abrir os braços e virar a luz, e nós nos transformaremos. Não, isso acontece muito em filmes, na Disney, em ficção científica, e coisa assim. E é lindo, é bonito, mas para chegar a esse ponto, requer todo um trabalho, todo um desenvolvimento tecnológico. Mas no nosso caso, não é um desenvolvimento tecnológico, mas é um desenvolvimento de compreensão, entendimento da individualidade para dentro de si mesmo e da espiritualidade a qual nós somos, cada um de nós, representantes, porque somos espíritos imortais, criados por Deus, na sua justiça, mas fadada ao desenvolvimento. E cabe a nós aprimorarmos o nosso olhar enquanto estamos nesse trajeto, nessa viagem. Abrir a janela e perceber os detalhes desse caminho. Porque muitas das vezes, como nós podemos e devemos utilizar o nosso livre-arbítrio, e ele será utilizado cada vez mais e melhor à medida que vamos conhecendo, desenvolvendo e maturando o nosso entendimento e o nosso sentimento, nós podemos, nesse caminho, em determinado momento, mudar a trajetória. Porque aquilo, nosso ponto de início, de partida, achávamos que lá seria o ideal, o legal, no meio do caminho, pela nossa apreciação e experiência no caminho, podemos modificar um pouquinho, alterar um pouquinho o leme, 30 graus para cá à direita. E mais adiante, 15 graus à esquerda, e assim vai. Então,
Porque é dinâmica da vida, é assim. E deva ser assim. Porque nós compreendemos que se existem as coisas, uma cadeira, uma máquina de lavar, um ventilador, será sempre um ventilador e deverá sempre soprar, ventar, a cadeira deverá sempre ser um assento para a pessoa sentar e descansar. Mas nós, não somos objetos. O nosso corpo é apenas um instrumento, uma ferramenta que utilizamos e o qual temos que ter o cuidado, o asseio, para que ele funcione no maior tempo possível, na melhor condição possível e no menor grau de dor possível que ele possa proporcionar. E que a nossa ciência possa ajudar nesse processo, porque a inteligência nossa é para isso também. Não é só para construir as coisas, mas também para ajudar esse corpo também na incompreensão ou no uso indevido a se realinhar, a se ajustar e melhorar naquilo que é possível na ciência atual. Porque nós sabemos que a nossa ciência vai avançando. E como ela avança, algumas doenças que hoje não têm cura, não têm tratamento, mas daqui a 5 a 10 anos, consegui um tratamento para aquela doença. Acabou as doenças? Não. Vai surgir outras. Porque a dinâmica da vida é assim. Mas cabe a nós entendermos isso e estarmos preparados para isso e nos transformando para cada vez mais lá na frente sentimos menos dores. Não as dores físicas do corpo físico, mas as dores da falta, da ausência de algo. Porque nós, nesse caminho, nós conhecemos cada um de nós, a nós próprios, e o entendimento daquilo que é essencial na nossa existência, aquilo que é essencial na nossa vida. Porque quando estamos vivendo, estamos na existência, nós achamos que 70 anos é muito. Achamos que 103 anos é muito. Mas se olharmos, um exemplo, para a idade da Terra e para a idade da humanidade na Terra, são milhares e milhares de anos. Então 70 anos é muito pouco. E como nós somos reencarnacionistas, nós vemos que para a gente o universo é o limite. E o universo está em expansão. Então é o limite. Então procuremos desenvolver as nossas potencialidades. E continuando aqui, no nosso ponto aqui, o homem tem que atualizar a essência e o faz na existência. Então, colaborando aqui o nosso entendimento, a existência ela tem um papel importantíssimo para a nossa evolução, para a nossa atualização. E quando eu falo atualização, é porque, como nós, na nossa caminhada, nós sabemos que nós criamos e proporcionamos vários equívocos na nossa existência. Escolhas que não são bem intencionadas, escolhas que são desprovidas do bom entendimento, escolhas que são calcadas na paixão, no egoísmo. Então essas escolhas, elas repercutem e retornam para nós. E nós sabemos que nesse processo, nós temos que atualizar. E as existências, a pluralidade das existências, nos auxilia a gente atualizar esses conceitos, esses entendimentos, que até então para nós, anteriormente, era aquilo, não tinha que ser assim. Mas depois nós vimos, tinha que ser assim, mas tinha outra forma de tratar aquela situação, tinha outro jeito. Eu não conseguia enxergar naquele momento, sim. Mas a partir que desencarnou e teve uma visão de todo o contexto, situações da existência anterior, e pôde ver alguns pontos que eu poderia melhorar esse ponto. Ou nesse ponto aqui eu posso aperfeiçoar. Não, isso aqui eu não poderia fazer e não vou fazer mais, não. Solicitamos nós uma nova oportunidade. Porque existir é uma forma de caminharmos, de avançarmos. Existir é uma forma de aplacarmos o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa falta de perspectiva daquilo que podíamos fazer e não fizemos. Tínhamos todas as potencialidades de fazer e não o fizemos. Por algum motivo, por algum descuido, por alguma busca ou por uma paralisação completa. Mas que queremos, não, eu quero outra oportunidade. E essa outra oportunidade nos é dada pela justiça divina. Essa outra oportunidade nos é dada e nós estamos todos nós agora aqui, utilizando-a, procurando aprimorar, procurando reforçar e entender e ampliar esse entendimento. Seja nós que estamos existindo em qualquer ponto que estejamos, seja em qualquer religião que estejamos, em qualquer orbe desse planeta Terra que estejamos. São oportunidades para nós atualizarmos algo que anteriormente não ficou bem, não fluiu bem. E nesse ponto nós partimos para o entendimento em que a doutrina espírita nos traz no seu 3º livro, que fala sobre a perfeição moral. Se em outra oportunidade anterior foi falado, eu falei sobre a questão do desenvolvimento da inteligência do homem na Terra,
e com a necessidade também do aperfeiçoamento moral para que essa inteligência possa não sempre estar junta, porque depende muito da inteligência para a compreensão de vários aspectos da moral para poder ser elaborado, para poder ser bem praticado. Porque também as escolhas do nosso livre-arbítrio requer conhecimento, requer estudo, requer ampliação, que para fazer o bem tem que termos nós, quando nós, também o entendimento e a compreensão de o quão esse bem irá repercutir quando é algo que nós fazemos para o outro, para o próximo. Como eu já falei aqui em outros exemplos, não podemos comprar um micro-ondas e dar para uma pessoa que mora num rincão e que lá ainda não chegou a luz elétrica. Apesar de acharmos que o micro-ondas é uma coisa que nos ajuda muito em casa, quebra um galho e facilita muito, e nós isso vai facilitar a vida dele, vai ajudar ele, vai poder trabalhar no campo, agilizar as coisas lá, vou dar para ele isso. Mas, não, se não chegou a luz ainda, a gente tem que pensar um ponto antes. Ou seja, temos que fazer o bem que ver alguma forma de motivar os equipamentos das instituições para chegar lá a luz elétrica. Aí, posteriormente, sim, auxiliar em algo que possa realmente ele fazer funcionar aquilo. Então, precisamos utilizar a inteligência até para praticar esse bem. Mas não precisamos esperar sermos hiper inteligentes. Agora sim, já tem todo o conhecimento, sabedoria, do aspecto filosófico, científico, e agora eu vou fazer o bem. Não, encontrar caminho nós vamos aprimorar esse entendimento. E no Livro dos Espíritos, no capítulo Perfeição Moral, as virtudes, Kardec pergunta aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. E esse tema virtude, ao qual nós temos aqui, da caridade, do bem, da resistência ao mal, é importante porque, fazendo uma pesquisa no livro Céu e Inferno, observei essa questão, essa relação do espírito, da individualidade, com as virtudes, a qual ela pôde, ou não conseguiu ver, a desenvolver e alcançar nas suas existências. Porque nós podemos ser pessoas virtuosas na nossa atividade profissional, seja na realização de construção de um imóvel, de um armário, na realização de um bolo, ao fazer um bolo, na questão de fazer uma atividade contábil zelosa, caprichada ali, com todos os detalhes, uma coisa exemplar, uma coisa virtuosa, que pode dar o excelente, um perfeito trabalho. Isso é uma virtuosidade funcional, ocupacional ali. Mas tem as virtudes morais, da ética, também são necessárias. E que não devemos confundir uma com a outra, mas que elas se relacionam. Porque, às vezes, podemos ser zelosos no nosso trabalho, não fazer as nossas coisas do dia a dia, da prática, do nosso ofício, da nossa profissão. Sermos ali virtuosos, excelente. Mas, às vezes, nas relações das virtudes, nós deixamos a escorregar. E, nesse processo, nós entendemos que a virtude, ela só tem a somar na nossa existência. Que a virtude, a qual devemos trabalhar, cultivar como uma semente, ela deva ser no dia a dia. Porque ela faz a diferença na nossa existência. E essa diferença ela faz porque as individualidades desencarnadas, relatando aqui no livro O Céu e o Inferno, as suas situações, os seus conflitos, as suas angústias, as suas fragilidades, os seus merecimentos, o seu estado de feliz ou infeliz, a virtude está sempre ali, calcada, ali a fazer o entremeio entre as realizações do indivíduo no dia a dia da sua existência, o seu modo de ser, de agir, de entender e de se doar para si e para o próximo, vê que a virtude tem um peso. Porque o peso dela está na transformação. Transformação porque ela vai trabalhar aqui na questão que nós vimos aqui, resistência ao arrastamento das más inclinações. É aquela virtude trabalhada dia a dia, a momento, nas pequenas coisas, que vai se transformar de um hábito, de uma postura,
se transformar porque vai trazer benefício. Ela traz benefício ao indivíduo. E o benefício dela, ele é constante e acumulativo na medida que nós vamos excitando. E vai pedindo mais. E mais virtuosos nós vamos sentindo. Mas para isso, precisamos trabalhar as resistências, as más tendências, aquilo que nos busca os apetites nossos. As nossas paixões, o nosso egoísmo, o nosso interesse. Vai acabar o combustível. Todo mundo corre para o mercado e compra 15 quilos de açúcar. Mas só que esqueceu de escutar, vai acabar o combustível durante uma semana. Mas comprou 15 quilos de açúcar, ao qual vai usar aqui em 5 meses, em 3 meses. Olha a desproporcionalidade. E é nesse momento que nós vamos, cara, eu vou comprar 15, mas aquele outro que precisa comprar um não vai ter, porque eu vou acabar. Porque não tem açúcar para todo mundo nessa correria. Então, olha o entendimento aí, que a virtude precisa ver o quê? De compartilhar. De ter um entendimento, uma visão distributiva das coisas e dos valores. É aquela virtude em que nós doando alguma coisa, não estamos doando, mas ali, que eu estou dando isso aqui para ajudar, mas se não fosse isso, não. Nós estamos doando porque não precisamos daquele recurso, daquela proporção, daquela monta, mas precisamos sim trabalhar nesse processo de desprendimento e de entendimento das coisas. E nisso nós compreendemos que nós somos virtuosos, não porque existe uma câmera, uma filmagem, você está sendo filmado, e assim eu ajo direito, me comporto, né? Porque tem alguém vendo. Não, é porque nós estamos vendo a nossa consciência, o nosso entendimento. Porque é o nosso entendimento, a nossa consciência é que vai fazer a diferença quando chegar o nosso momento, que será e que é o nosso juiz nas situações. E são as virtudes que vão trabalhando também a nossa forma de pensar, de agir, e repercute o quê? Na nossa vibração, no nosso pensamento, direcionando melhor que a nossa, ditada pela nossa vontade, a virtude vai sendo trabalhada, desenvolvendo e ampliando o nosso livre-arbítrio, a nossa vibração, os nossos pensamentos modificam a nós próprios, modificam o nosso corpo físico, modificam o nosso entorno, modifica a nossa perspectiva diante do mundo, da vida e das coisas. Isso faz muita diferença. E nesse processo nós vamos sentindo, caramba, a vida está difícil. É difícil enxergar uma solução para todos, um mundo em paz. Mas eu vejo que existe saída, eu vejo que existe melhoramento. E como todos nós estamos num processo de aprendizagem, de entendimento e evolução, estamos neste momento, nessa escola chamada Terra, a qual ela nos ensina muita coisa, e muitas coisas também a gente aplicando, ensinamos também ao desenvolver as substâncias, os recursos que essa terra tem, utilizando a virtude, nós conseguimos equilibrar esse nosso peso da inteligência, do desenvolvimento, né, das coisas, com o equilíbrio da moral, para que haja uma relação sadia nesse orbe ao qual chamamos de terra. Mas mais do que isso, para que haja uma relação sadia de cada uma da nossa individualidade e nosso aprimoramento, e nossa atualização. Porque se hoje estamos nós encarnados no planeta Terra, amanhã poderemos estar em outros planetas. Porque na casa do Pai existem muitas moradas, não existe só uma. E cada um de nós poderíamos ir aonde for, desde que, ao utilizar o nosso livre-arbítrio, direcionando a nossa vontade, nos capacitando, melhorando pelo nosso livre-arbítrio, nós teremos o mérito desse crescimento e dessa evolução. E ampliaremos as dimensões da vida. Tiraremos as paredes, deixará de existir parede, deixará de existir limites entre o tempo e o espaço, pois existirá o universo. E aonde o nosso pensamento estiver, lá nós estaremos. E com um pensamento virtuoso, com a frequência de pensamentos equilibrada, aprimorada, o universo é o nosso limite para nossas realizações. Muitas vezes pensamos que nós estamos como um gênio, né, na ficção, dentro da garrafa, e que precisa de alguém chegar e fazer aquele movimento, né, tradicional que existe, para o gênio sair e fazermos 3 pedidos. Ou seja, se nós repararmos, nós estamos sempre pedindo a Deus, então a Jesus. Jesus, me ajude aqui. Meu Jesus, nós estamos sempre pedindo, né? E Ele ajuda. Ele sempre ajuda e sempre ajudará, tanto Ele quanto o nosso Espírito Protetor, ou Anjo da Guarda. Está sempre nos auxiliando. Mas a nossa capacidade de auscultar
de entender é que precisa modular para poder encaixar na frequência, para poder perceber essa ajuda. E assim, nós, através disso, através do nosso método, fazemos a escolha melhor e mais saudável para o nosso desenvolvimento. Que não, muitas vezes nós temos a escolha, de 10 coisas nós temos a escolha, mas aquela escolha que nós escolhemos não é melhor, mas é aquela que nosso nível de compreensão alcança, mas não é melhor. O nosso espírito protetor, ele está ali, ó. Essa não é melhor, não. Não é essa, não. Não é essa. Assim como nossa mãe fala, meu filho não vai aqui, não, essa é melhor. Vai dar errado. Então observamos o quanto é importante essa nossa capacidade de ampliar o nosso entendimento da espiritualidade, o nosso entendimento das nossas potencialidades enquanto espíritos encarnados, e o quanto nós podemos fazer e qual o papel importante da virtude no nosso dia a dia, na nossa vida. Esse papel é importantíssimo. E vamos ler aqui para finalizar, a hora nos alcança, a questão 894. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? Os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso. Lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhe parecem tão fáceis. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais, tanto mais porque são raros. Mas sabeis que, nos mundos mais avançados que o vosso, isso que entre vós é exceção, se torna regra. O sentimento do bem se encontra por toda parte e de maneira espontânea, porque são mundos habitados somente por bons espíritos, e uma única intenção, má, seria neles uma exceção monstruosa. Eis porque os homens ali são felizes, e assim será também na terra, quando a humanidade se houver transformado e compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Observamos aí o final que fala a caridade. E a caridade, nós temos aqui nessa coluna aqui do Centro Espírita Friburguense, que hoje está obstruída pelo rebaixamento, escrito: fora da caridade não há salvação. E essa caridade, a doutrina amplia, Kardec amplia essa caridade a demonstrar o quão ela é densa, o quanto ela é nutrida de componentes imprescindíveis para o ser, o quanto ela amplia o entendimento do dar, do participar, do distribuir, da caridade. E quando diz a caridade, aqui, a caridade na sua verdadeira acepção requer de nós muitas virtudes. Não só além de doar o que não temos, mas do sentimento que carregamos, da importância a oferecer aquilo e a forma como nós olhamos o outro, o próximo. E nesse processo, temos que desenvolver e crescer, temos que avançar. Uma boa noite a todos, que continuamos a estudar, a entender esses caminhos, esses passos que a espiritualidade nos dá e nos traz, a qual cabe cada um de nós, através da nossa vontade, do nosso interesse, estudar, pesquisar, analisar, tanto as comunicações como as questões que Kardec faz aos espíritos e suas respostas, para entendermos esse entendimento tão necessário na nossa existência. Entendimento esse que não será o entendimento de fora, mas de dentro, de cada um de nós, na nossa busca em tratar e desenvolver a nossa evolução. Que atualizaremos, cada um de nós, na medida do nosso esforço, da nossa vontade, aquilo que nos afeta, aquilo que nos causa tristeza, solidão, inquietude. E que aprimoremos, que evoluemos naquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá garra, fé, determinação e vontade de entender e compreender quem somos, para onde vamos e o que podemos fazer a cada minuto, a cada momento da nossa jornada evolutiva. Uma boa noite a todos, muita paz e uma boa semana de trabalho, de boas inspirações, e continuemos firmes e fortes a trabalhar pelo nosso aprimoramento espiritual.